Deixa eu trazer uma outra questão, aliás, eu vou aqui pela frente, para falar de ouro e de prata, que diz respeito a essa crise com a Venezuela. Eu não sei se na sua vida ouro e prata é algo que você fala assim habitualmente e tudo mais, mas, gente, não é porque esse assunto não faz parte da nossa rotina que ele não exista e que não movimente muito dinheiro. O ouro e a prata dispararam após a captura do ditador Nicolás Maduro. E a ação no país sul-americano também. O que está acontecendo? Danilo Moliterno conversa com a gente para que nós possamos compreender os desdobramentos desse assunto enquanto a gente vê aquele tipo de imagem que não é corriqueira no nosso dia a dia, com barras de ouro, mas tem uma galera muito conectada a isso. Por qual motivo o assunto da Venezuela fez o ouro e a prata dispararem? Danilo, bem-vindo. Bom dia, Elisa, e a todos que acompanham o live nessa manhã. Muitas vezes nem é aquele ouro que impacta mesmo a nossa vida. Muitas vezes esse ouro que a gente fala no mercado, essa cotação, sequer é um metal que realmente existe. É só um contrato hipotético que é negociado de maneira a proteger o investidor. E é muito sobre proteção. A gente está falando sobre, neste caso, de um movimento que acontece bastante quando a gente tem questões geopolíticas, acirramentos de questões geopolíticas, que é basicamente essa tentativa do investidor de procurar um ativo que seja físico e que tenha um valor bastante palpável. A gente está falando de ouro e de prata. Então, nesse momento em que a gente tem tensões geopolíticas, a gente sempre tem esse movimento de fuga dos investidores procurando esse tipo de ativo que já tem um valor ali que é medido e que é valorizado já há alguns séculos. Então a gente tem essa tensão bastante importante na Venezuela, que é basicamente o motivo para a gente ter essa variação no valor do ouro e da prata. Quando a gente olha para ontem, na divisão de metais da Bolsa de Nova York, a gente vê uma valorização do ouro que chegou a 3%. Nossa. A gente viu o ouro chegar a 4.450 dólares por onça Troy, que é essa cotação que a gente utiliza, enquanto a prata subiu cerca de 8%. Deu uma espiadinha e hoje está subindo ainda esses valores. Relembrando que em 2025 a gente teve valorizações históricas do ouro e da prata. O ouro subiu 60%, a prata subiu cerca de 160%, tudo isso devido a tensões geopolíticas. Vale falar um pouquinho mais sobre isso. Por que o investidor hoje está temendo essa questão com relação à Venezuela? Exatamente essa é a minha dúvida, porque a gente fala muito da moeda, do dólar, do real ou de quaisquer outras moedas, mas muitas vezes esses metais, eles são uma alternativa que traz um pouco mais de segurança ou, a depender da postura, é uma insegurança e o pessoal foge desses ativos. Por qual motivo isso fica tão em alta num momento como esse? É exatamente esse fato de a gente ter ele como um valor palpável e que há tantos séculos é valorizado. O ouro é valorizado desde que o capitalismo é capitalismo. E nesse caso a gente tem uma questão muito interessante porque Donald Trump ele começa toda essa história com relação à Venezuela indicando: olha, o governo dos Estados Unidos não vai se envolver, a gente vai mandar as nossas petrolíferas para lá, elas vão consertar essa infraestrutura, tudo dinheiro privado. E a partir disso vão começar a gerar dinheiro a partir do petróleo da Venezuela. E ontem a gente tem uma pequena mudança de rota, quando ele vem a público numa entrevista à NBC News e indica: pode ser que a gente subsidie essas petrolíferas. Aí já começa a mexer com o dinheiro público, já começa a mexer com o possível endividamento dos Estados Unidos e começa a fazer esse investidor ficar um pouquinho mais temeroso. Por isso a gente tem este temor e a gente tem esse movimento de busca pelo ouro. A gente ainda tem um segundo movimento que diz respeito a uma repercussão. A gente conversa com os analistas e o que eles indicam é de que há uma leitura hoje, por parte especialmente daqueles analistas que olham para esse cenário geopolítico, de que esse acirramento na Venezuela pode significar que a gente tem uma escalada de tensões ao redor do mundo e levar, inclusive, a um ambiente geopolítico mais propício para que a gente tenha um acirramento também das tensões entre China e Taiwan. Relembrando que agora em dezembro a gente teve um relatório do Departamento de Guerra dos Estados Unidos indicando que a China estaria pronta em 2027 para guerrear e ganhar uma luta contra Taiwan. Então a gente tem também este segundo efeito. E aí, só para finalizar, Elisa, vale a gente dizer que está muito do nosso foco falar sobre a Venezuela e sobre a situação aqui na América do Sul, porque é o mais patente nesse momento, mas que há ainda uma série de outras tensões geopolíticas que nesse momento em que a gente está muito focado aqui na América do Sul, que acabam passando batido. A gente teve, por exemplo, nas últimas horas, e esses analistas mencionam isso, 2 mortes em Kiev, enquanto a gente está tendo negociações para possível paz entre Rússia e Ucrânia, 2 mortes, então, o que dá uma estremecida nesse ambiente, além de bombardeios de Israel no Líbano, que vem acompanhados de novas ameaças do premier Benjamin Netanyahu
com relação ao Irã. Portanto, todo esse suco de incerteza e de acirramento de tensões geopolíticas que tem como principal elemento, como principal ingrediente a Venezuela, faz com que esses investidores fiquem mais temerosos e busquem esse porto seguro, que é esse metal que há tanto tempo tem valor no nosso mundo.